Último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre cinema, querido. Aí vai embora, né? Não é? É ou não é? Eu fiz esse programa há muito tempo, tem êxodo agora. Brad Pitt vai ser personagem de filme bíblico, Will Smith, Jesus, vai dar um debate grande aqui. Se eu chamar mulheres para participarem, meu Deus do céu. Felipe, eu quero que você fale um pouco sobre, enfim, esse teu olhar sobre o êxodo, sobre como você entende a teologia e fora dela, mas além disso, como a gente está no último bloco, eu vou querer discorrer por um outro assunto que acho próximo disso. A gente vive em tempos onde a inflexibilidade ou a intolerância religiosa, principalmente quando a gente fala do islamismo, é muito grande. Sim. Quanto a repintar ou ilustrar passagens do Alcorão, ou de Maomé, ou de Alá, porque não pode. E meio que o foco está em cima do cristianismo. Bem, vamos lá, porque histórias bíblicas são histórias que todos conhecem. Mesmo que o cara não seja crente, nunca vai para a igreja, ele já ouviu falar talvez de um homem que foi engolido por uma baleia, de alguém que abriu o Mar Vermelho. E são histórias que a gente cresce e sabe disso. E quando você faz um filme, está no inconsciente, tá no inconsciente coletivo. Né? A Eva comeu uma maçã é até marca de muito equipamento de celular e tudo mais. Você acha interessante, vai continuar, 2015 vão ter muitos filmes. Eu quero que você, claro, discorra um pouquinho do que a gente falou ainda agora e depois entre nesse papo de... Vai vir muito filme ainda sobre a Bíblia. É proveitoso. André, temos que ter cuidado porque começou com o Paixão de Cristo. Agora a gente está muito aloprado, está muito ridículo o que está. Até que ponto nós também temos que nos posicionar, não com intolerância, mas, gente, quer falar sobre a Bíblia? Fala direito. Eu acho que assim, esse ano passado nós tivemos um filme evangélico nos cinemas chamado Deus Não Está Morto. Aquele filme ele fala sobre justamente o meio acadêmico e o questionamento sobre a veracidade de existir um Deus soberano, algo sagrado que criou todas as coisas ou não. E provar, como diria Nietzsche, eu matei Deus. Quando eu olho para o cinema, e vou pegar a história de Noé, que ele traz todas as 10 pragas como algo natural da natureza e não como uma intervenção de Deus através da vida de Moisés. Isso não é uma discussão de dentro da igreja, para quem está dentro da igreja. Mas isso é uma discussão totalmente normal no meio acadêmico. Se você vai em qualquer faculdade, em qualquer aula de filosofia, em qualquer aula de sociologia, qualquer professor de história, ele vai explicar, liga Discovery Channel, ele vai explicar todas as pragas, a abertura do mar, tudo na ciência. O meu problema não é dizer, Moisés pegou o pó da terra, jogou para cima e virou piolho. O meu problema não é dizer, Moisés tacou o cajado, o mar se abriu, todo mundo passou. Meu problema não é dizer esse. O meu problema é falar, por que aconteceu justamente naquela época? Por que o Egito, que nunca tinha tido aquelas 10 pragas simultâneas, já tinha passado por inúmeras pragas, mas nunca as 10 simultâneas, aconteceu justamente naquele período que a Bíblia diz que aconteceu? E eles não têm como provar o contrário, eles não têm como dizer, não aconteceu. Eles tentam dizer, aconteceu, mas não foi Deus. Pega um relato histórico, mas tenta... Exatamente. Por exemplo, o Mar Vermelho fala, não, Moisés atravessou o mar ali naquela península ali, a água estava pela canela. Meu problema não é dizer, beleza, a água estava pela canela. Meu problema é como que todo o exército de Faraó morreu afogado na água pela canela. O milagre maior foi esse, né? Então, assim, quando eu olho para Moisés ali no Êxodo, e ele explica todas as 10 pragas, tipo, os ataques dos tubarões e os jacarés transformou a água em sangue. Pela água ter se transformado em sangue, as rãs, os peixes morreram, as rãs saíram do lago, aí as rãs morreram, veio os insetos, com os insetos... Ele veio com uma cabeça acadêmica mesmo. Tudo bem, isso você escuta em qualquer aula de história, qualquer aula de filosofia. Você tem que estar preparado para isso. Se você quer sair um pouquinho das 4 paredes da igreja e viver um pouquinho na sociedade, você tem que saber discutir isso. Então, para mim, esse filme, ele abre a porta para discutir isso. Por quê? Beleza, que seja a ciência explicando tudo. Só me explica como que ela aconteceu justamente quando a Bíblia diz que aconteceu, quando Moisés estava lá, e por causa disso, a história diz que 400 mil escravos, cerca de 3 milhões de pessoas... Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Saíram do Egito depois das 10 pragas. Foi quem? Foi Ra? Foi Tutankhamon? Foi Amnon? Quem foi? A minha Bíblia diz que foi Deus. E aí me prova o contrário. E eu acho que é aquilo que a gente está falando. Existem os lados contrários daquilo. Poxa, mudou uma imagem, será que é isso? Mas, querendo ou não, por exemplo, estamos debatendo sobre isso. Ele levanta o questionamento, e isso não só no nosso meio.
Eu acho que no meio acadêmico, no meio dos amigos, de quem vai para o cinema, todo mundo começou a bater papo. André. Isso é proveitoso. Eu tenho mais de 20 anos de cristão e a gente não discutia essas coisas. Era especificamente e unicamente o que era pregado no altar. E quando você traz esses elementos, você enriquece, até mesmo para você chegar em níveis da sociedade que antes você não tinha acesso. Antes você ouvia que a igreja era um povo de gente burra, gente indouta, alienada, que não tinha cultura. E hoje a gente consegue trazer pessoas com discussões como essa para dentro do nosso meio, para conhecer a verdade. Então, o que o Felipe falou foi fantástico, porque, na verdade, isso é o que eles vivem no dia a dia. Eles não têm nenhuma intenção de fazer diferente do que eles já sabem. Nós é que temos que aproveitar esses ganchos e usar esses ganchos para poder falar a verdade. A verdade está dentro de nós, não está dentro deles. A verdade nós é que reproduzimos, não eles. Agora, tudo que a gente vê... André, é engraçado, porque quando você é um compositor, qualquer coisa te inspira a compor. Quem faz um filme fica buscando histórias para poder reproduzir. E mais megalômico do que a Bíblia não existe. É loucura para a cabeça do homem. É megalômico. Então eles vão pegar o quê? Eles não estão com bons escritores inspirados, estão fazendo biografias, filmes. Esse agora Invencível, fantástico, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Mas é o quê? Uma história real. Porque eles não estão conseguindo escrever filmes fantásticos. E aí vão aonde? Num livro fantástico para eles, que é a Bíblia. E ali eles não têm nenhuma intenção de serem fidedignos, porque eles não são fidedignos ao Deus da Bíblia. Nós é que temos que ser. Esse filme ele não vai nos ensinar a Bíblia. Se você quer aprender sobre Moisés, vá para uma igreja, para a escola dominical, vai para o seminário teológico e vai ler a palavra. Vai ver o cara do filme. Vai ver o cara do filme. Agora, deixa eu levantar, que a gente tem 5 minutos. Eu tenho uma preocupação também quanto a isso. Só para eu citar aqui, nós vamos ter agora para 2015 Golias, vamos ter Maria, filmes feitos por Hollywood, grandes produções. Pôncio Pilatos, que eu já mencionei aqui. E esse aqui que eu queria levantar, Jesus de Nazaré, que deverá ser dirigido pelo polêmico Paulo Verhoeven. Esse cara ele pretende mostrar Jesus como fruto de um estupro de um soldado romano. Aí que eu chego que eu tenho um pouco de preocupação. Em tempos onde charge da matança, da guerra, da tudo mais, e a passividade dos evangélicos, o que eu acho interessante, a gente não está aqui para querer brigar com todo mundo que mostra Jesus, mas eu acho que, de alguma maneira também, os crentes, embora eu acho que a gente tenha se posicionado errado em vamos boicotar o filme, tudo bem, da maneira que estamos fazendo, mas a gente está começando a ver algumas coisas de filmes que vão vir aí, baseados na Bíblia, que vão colocar um troço. Aí vai entrar no que o apóstolo falou. Isso aí. Eu não concordava com o apóstolo até aquela manhã. Mas quando eu leio isso aqui de um cara... Mas, André... Ele disse que não vai ser, mas que pretende mostrar isso como isso. Eu falo assim, calma aí, gente. Conjectura, ou arte ou invenção é uma coisa. Agora, você pegar um fato... Isso não é novidade não, André. A Última Tentação de Cristo. Foi na época, na década de... gerou uma polêmica, mas é um filme que levanta uma boa reflexão. Mas é antibíblico. Não tem nenhuma boa reflexão nisso aí. Jesus, etc. Olha bem. Tem, o Jesus Superstar, mas aquilo ali era coisa de gente doida. Relacionado a isso, olha bem. A realidade... De Hollywood, o cara bota olha bem, desse, falei, rapaz, eu tive num debate que alguém me perguntou no debate, não vou falar o nome da rádio, perguntou o seguinte: o que Michael Jackson representou, ou o que ele deixou, qual foi o legado que ele deixou, o que ele deixou de bom para a humanidade? Eu falei nada, ele deixou um mau exemplo. Então, olha bem, o que Hollywood... Na visão pastoral, sim, mas qual é o lixo? Olha bem, ó. Mas aí você tem que discernir. Peraí. Qual é a caixinha aqui? O camarada era pedófilo, o camarada era homossexual e outras coisas. Para o músico, ele foi um deus. Mas para mim não acrescentou nada. Não, ele não é músico. Não sou mesmo. Então, relacionado, isso pode até me chamar de ignorante, mas é a minha forma. Eu gostava muito de Bang Bang, etc. Então, olha bem, Hollywood, eles... É o lixo, na verdade. Ele pega todo o lixo e derrama para o ser humano, para a massa. Então, começaram aos poucos. Não foi lixo, não. Porque Satanás, vocês querendo ou não querendo, o diabo pode querer não estar nesse negócio, mas ele está. Querendo ou não querendo, ele começa na emoção, ele começa aos poucos, como agora vai vir esse filme aí, e outros não sei, filmes, ele pretende. E outros filmes. Vem, não. Então, pela árvore você vai conhecer os frutos. Então você está vendo qual é a árvore. Hollywood, quais são os frutos. O que vamos tirar disso?
A gente vai acabar com esse programa aqui, mas tá aí uma coisa que eu acho fantástica que o apóstolo falou agora. E muita coisa a gente discorda nisso aqui, mas olha a árvore, é Hollywood. Por isso que eu estou falando, não vá para o cinema. A gente falou aqui desde o início, não vá para o cinema e imagina que você vai sair dali entendendo de Bíblia. Aquilo é entretenimento, tudo é questionável, até histórias de biografias que eles colocam lá é totalmente questionável, né? A meu posicionamento é só, vamos querer boicotar alguma coisa, vamos saber boicotar o certo. Vamos boicotar 50 Tons de Cinza, outros filmes que estão... Eu acho que os próximos filmes que forem filmados bíblicos, quando eles virem que a bilheteria daquilo que é muito contraditório eles vão ser mais fidedignos, cai, eles vão tentar melhorar, porque eles querem dinheiro. Economia. No fim das contas, a gente falou aqui, o negócio dele não é nem frutos espirituais. Hollywood é dinheiro. E aí, meu irmão, o cara viaja, mas não eu acho que... Não dá dinheiro ser herege, então vamos ser fidedignos. Isso aí, isso dá muito mais dinheiro. Eu não estou falando da... Enfim, depois eu falo de outros teologias. Gente, acabou, só um minuto para terminar o programa. Quero agradecer a presença de vocês, foi um bate-papo muito legal. Acho que foram filmes que todo mundo está falando. Os próximos filmes a gente junta de novo aqui a turma para a gente bater um papo um pouco sobre como... E aí eu acho interessante, um pastor americano, eu quero até ler aqui onde foi que ele escreveu, mas que ele falou o seguinte: apesar do crescente secularismo de hoje, a Bíblia continua a ser uma forte parte da cultura e da inspiração, seja no cinema, seja na música. Então, mesmo o cara mudando, é interessante saber que a inspiração dele para fazer os próximos grandes filmes, dos maiores atores de Hollywood, tem sido a Bíblia. Por mais que eles queiram mudar, mas é a Bíblia. Então, e que ao estudar a Bíblia, o coração dele seja modificado. É isso mesmo, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui no Tenaz. Obrigado. Olha, se você for no cinema ou quer ver no cinema, vai lá. Só lembre, é cinema, mas é um bom filme e eu aconselho. Vai, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Vai a Bíblia, irmão. Voice is gone.